E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, beleza? Vamos começar batendo um papo, né? É, já estamos já acabando já o terceiro período. Estou ainda aguardando muitos os relatórios para me enviarem, que tem pouca gente enviou. Já recebi as notas do simulado de ciências, né? Que vai ser utilizado como uma das avaliações. Hoje eu vou dar aula, como vocês estão já vendo, né? Estou dando aula pelo computador e a gente está fazendo assim. Eu e muitos professores estão fazendo dessa forma. É porque a gente está dando aula síncrona, né? Aula síncrona, que é aula ao vivo pelo Meet. Então nós podemos optar por aulas gravadas e aulas ao vivo pelo Meet. Então eu estou fazendo assim. Da vez passada a gente teve um encontro, né? Eu sei que deu poucos alunos, mas nós tivemos um encontro para a gente começar o processo de aula online. Então, uma aula vai ser ao vivo, né, pelo Meet, mesmo sendo online, e a outra a gente vai fazer aqui gravando. Aí eu posto e boto no canal e vocês assistem. Legal? Então, eu vou fazer o seguinte: as aulas que eu estou dando online, eu vou dar ponto por participação, né? Aliás, ponto já valendo para nota também, para ajudar já na V3. Talvez até, certo? Vai servir como uma avaliação essa presença aí nas nossas aulas, nas nossas aulas online ao vivo, as aulas síncronas, né? Que nós estamos dando pela internet, certo? Então, hoje eu vou iniciar minha aula. Da última vez que eu dei aula pelo computador, eu preparei o slide no PowerPoint, né? E dei aula pelo PowerPoint. Mas, sinceramente, eu não gostei muito, não. Eu acho melhor aqui pelo Paint mesmo, porque PowerPoint eu não consigo ver o cursor do mouse. Aí eu acho muito ruim de poder localizar para poder quando eu vou escrever alguma coisa na tela do computador. Aí eu prefiro o Paint mesmo. Apesar de ele ser uma ferramenta mais simples do que o PowerPoint, mas eu acho melhor para esse nosso estilo aqui, usar o Paint como minha lousa, certo? Então pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar nossa aula, né? Vamos começar nós estamos estudando cinética química, né? A gente já viu algumas teorias na aula passada, então a gente vai continuar aqui. E hoje a gente vai dando continuidade à aula, a gente vai falar de lei da ação das massas. Tem esses dois químicos aí, né, noruegueses, né? Antigamente não tinha baile funk para eles poderem ir, nem tinha um forrozão para eles curtir, então o que eles foram fazer? Criar essa lei, né, da ação das massas. Aí eu tô falando isso porque hoje é sexta-feira, né? E não acho que no tempo lá quando eles criaram essa lei, em 1836, nesse tempo não tinha baile funk, nem tinha uns forrozão para ele ir. Então eles não tinham baile funk, né? For para ir, o que eles fizeram? Foram criar essa lei da ação das massas, tá? O que diz essa lei? Além disso daqui, que até tá aqui em azul, quando vocês podem ver na tela, eu fica, acho até difícil de compreender, né? Fica meio, eu acho, na minha opinião, eu acho que tem o livro, porque estudar já é chato, estudar já é complicado. Aí os caras inventam uma maneira de complicar mais ainda as coisas. Botam um jeito aqui que parece ser mais difícil de entender. Mas aqui nós estamos aqui para descomplicar, para ir explicar para que fique mais fácil de entender. Então ele diz assim, ó, que a cada temperatura a taxa de desenvolvimento de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes, elevadas a expoentes determinados experimentalmente, dizendo que eles são elevados aos expoentes que são determinados praticamente, né, por práticas experimentais. Na realidade é o seguinte, aí ele dá aqui, ó, considere a seguinte reação genérica, aí balanceada.
Pessoal, essa fórmulazinha que está dizendo bem aqui, ó, taxa de desenvolvimento, aí dá que é uma reação genérica embaixo, né? A mais B dando C mais D. Aí tem os coeficientes embaixo que são as vogais minúsculas. Aí ele diz o seguinte, que TD é igual a K vezes A, que é a concentração, e B, a outra concentração, né? Vou falar isso de maneira mais simples. O que ele está querendo dizer é o seguinte, essa taxa de desenvolvimento, isso aqui nada mais é do que a velocidade de uma reação. Eu vou chamar esse TD que ele está colocando lá aqui de V, que é a velocidade da reação. Então a velocidade de uma reação, ela é igual a K. Esse K, que ele fala aqui, ó, K é uma constante, ele fala que depende da temperatura. Então lembre-se, a velocidade é igual a K vezes, certo? A concentração do reagente, certo? Do primeiro reagente, elevado ao seu coeficiente, que no caso ele chamou aqui de alfa, tá? No caso, que ele chamou de alfa, que até bem que ele fala aqui, ó, que esses expoentes são determinados experimentalmente. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu vou chamar isso aqui, que ele chamou de alfa, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Deixa eu aqui, ó, chamar aqui de x vezes a concentração desse outro. Esse aqui é do outro, tá? Estou explicando aqui de forma parece que estou confundindo vocês, mas eu vou colocar aqui y. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa fórmula bem aqui, esta fórmula bem aqui, ó, esta fórmula bem aqui, certo? Que eu estou circulando em amarelo, ela é a mesma coisa dessa aqui que eu coloquei em verde, que ele chamou aqui de taxa de desenvolvimento. Taxa de desenvolvimento nada mais é do que a velocidade da reação, certo? Que ela é igual a constante vezes a concentração dos reagentes, ó, dos reagentes A e B, tá aqui, ó, os reagentes A e B, elevado a esse expoente alfa e beta, que eu chamei aqui de x e y. Porque tem livro que chama de alfa e beta, como esse aqui, e tem outro que chama de x e y. Então, isso nada mais é do que a lei da ação das massas. Aí ele fala que K, certo? É uma constante, e que esse alfa e beta, certo? Aqui que eu estou grifando até aqui embaixo, e que eu vejo muito livro chamar de x e y, né? X e y. Esses expoentes, esse valor numérico, eles são determinados experimentalmente. Isso aqui a gente vai entender já no finalzinho dessa aula, que eu coloquei um exercício, a gente vai responder o exercício, fica mais fácil a gente poder entender como é que se determina esse alfa e beta, como está aqui nesse livro, né, da Marta Reis. E em outros livros a gente acha como x e y, beleza? Vamos aqui para frente. Próximo aqui fala de reação elementar. Reação elementar, o que seria uma reação elementar? Reação elementar, ela é uma reação que ela ocorre só em uma etapa. Só isso. Não tem um bicho de sete cabeças, não tem nenhum bicho de sete cabeças. O que é uma reação elementar? É quando uma reação química se desenvolve em uma única etapa. Aí a gente chama de reação elementar, tá? Aí aqui bem aqui está a reação genérica, né? Tá? A equação genérica balanceada. Aí ele fala o seguinte aqui, ó, que nessa reação aqui, eu vou botar aqui uma setinha para cá, para poder reescrever ela aqui, ó. Essa reação é a mesma que eu estou escrevendo aqui. Então, essa taxa de desenvolvimento, toda vez que eu falar que aqui no livro chamar de taxa de desenvolvimento TD, esse TD bem aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó, eu vou chamar ele de V, tá? Porque eu acho mais fácil de entender, em vez de ficar falando taxa de desenvolvimento. V, porque essa taxa de desenvolvimento é a mesma coisa da velocidade da reação. Então, a velocidade da reação é igual a K, é quase igual a outra, vezes a concentração de A, só que agora, em vez de ser elevado a alfa ou x, ele é elevado ao coeficiente,
tá? O coeficiente dele, ó, o coeficiente bem aqui, ó, certo? Vezes a concentração do outro reagente, né, B, elevado ao seu coeficiente, Bzinho, entendeu? Então essa é a fórmula. Então essa que a gente considera a reação elementar da taxa de desenvolvimento, tá? Aí ele diz o seguinte, que essa expressão de taxa de desenvolvimento ela é dada diretamente pela essa expressão. Aqui que essa expressão aqui, que é essa mesma coisa que eu coloquei aqui. Porque em muitos livros, eu já vi na maior parte dos livros aparecer dessa forma aqui que eu estou falando em vermelho. Aí ele dá aqui um exemplo aqui, né? Ele, por exemplo, ele considera a reação elementar de neutralização entre o cátion hidrônico e o ânion hidróxido e do ânion hidróxido formando água. Aí ele dá aqui, ó, para que vocês vejam bem aqui, ó. Tá aqui, ó. V, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. A taxa de desenvolvimento V é igual a K vezes, tá aqui, ó. O A, né? A concentração de A. Quem é A? Esse H3 O1+, esse ânion bem aqui que é o ânion, que é o cátion hidrônico. V, aí qual é o coeficiente dele? O coeficiente dele é 1, ó. Olha aqui, ó. Então não precisa colocar um bem aqui não, por isso que não aparece aqui. Vezes a concentração de B elevado ao expoente. Qual é o expoente aqui, ó? 1. Aí tá aqui, ó. A taxa de desenvolvimento vai ser igual a K vezes aqui, ó, o ânion, tá? Esse ânion hidrônio vezes esse outro ânion hidróxido elevado ao expoente 1. Aí ele fala pra gente dar a expressão da seguinte forma, que a taxa de desenvolvimento da reação, que é a mesma coisa daqui, velocidade da reação, de formação da água, é proporcional ao produto de uma constante. Essa constante bem aqui, K, tá? Que só depende da temperatura, pela concentração em quantidade de matéria do cátion hidrônico, que é o H3O, H3O+, né? É elevado a 1, porque 1 é esse coeficiente aqui, ó, tá? 1 é o coeficiente, elevado a 1. E pela concentração em quantidade de matéria do ânion hidróxido, que é esse B aqui que eu coloquei da forma, tá bem, Kátia? Elevado também a 1, que é o coeficiente dele. Deixa eu... Aqui, ó, que é o coeficiente do hidróxido, do ânion hidróxido. Tá? Também elevado à potência 1. Beleza? Acho que é bem simples aqui, não tem muita complicação não. Então a gente viu aqui o conceito de reação elementar. Então quando falar em reação elementar você já sabe que é uma reação química que desenvolve apenas em uma etapa, porque tem reação que ocorre em várias etapas, em 1, 2, 3, 4, em N etapas, tá? Então agora a gente vai ver essa outra aqui, a reação não elementar. Então a gente viu que reação elementar é aquela que ocorre apenas em uma etapa. Então logicamente a reação não elementar é uma reação que vai ocorrer em mais de uma etapa, né? Em 1, 2, 3, 4, ou seja, várias etapas. Aí ele fala aqui, ó, quando uma reação se desenvolve em duas ou mais etapas diferentes ou distintas, como ele fala aqui, a taxa de desenvolvimento da reação depende apenas da taxa de desenvolvimento da etapa lenta. O que eu quero que vocês botem na cabeça aqui é o seguinte, que na reação não elementar, ou seja, uma reação onde tem várias etapas, a etapa mais importante, tá, que vai determinar a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade da reação ou taxa de desenvolvimento da reação, o que é mais importante é a etapa lenta. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo bem prático da nossa vida. Imaginemos nós não, vamos nos lembrar daquele período que a gente estava em sala de aula, antes da pandemia. Lembra? Todo mundo, 5 horas da tarde lá, que é o horário que a gente sai, tá dando lá 4h40, 4h45, tá todo mundo aperreado, ar-condicionado quebrado, tá aquele calorzão lá, todo mundo na sala. Evelyn conversando com Cássia, e Cássia conversando com Kelly, Kelly pedindo para ir embora,
e Osmando, e que nós não estamos nem mais na escola. Toda essa galera lá, entendeu? Tá todo mundo lá. O Hélio, tá todo mundo aperreado. Quando deu 4h30, tá todo mundo querendo ir embora da aula. E aquele calorzão, já chegando 5 horas com o ar-condicionado quebrado, e nós querendo, e a diretora não deixa a gente sair, que a gente só sai 5 horas da tarde. Aí o que acontece? Quando dá 5 horas da tarde, que a gente é liberado para ir para casa, a gente, primeira coisa, a diretora, o vigia vai lá e Francisco abre lá o portão da escola, aquele portãozão grande da frente. Quando ele abre aquele portão ali, saímos na média de, sei lá, 10 alunos passam por vez ali. 10 alunos passam ali por, sei lá, por minuto, por exemplo. 10, 20 alunos passam por minuto. Só que aquela ali é a etapa rápida, né? Que sai 10 alunos de uma vez. Então o que vai determinar a saída dos alunos ali? Essa taxa, essa velocidade de saída. É essa etapa lá rápida do portão, ou vocês têm que lembrar também que vocês vão ter que sair da sala. Quando vocês saírem da sala, a porta é estreita. Na realidade, quando vocês vão sair da sala, a porta da sala de aula só passa o quê? 2 alunos por vez, entendeu? Então o que vai determinar a saída rápida da escola? É a etapa lenta, onde onde sai menos alunos de uma vez, ou a etapa rápida, onde sai mais alunos de uma só vez no portão, onde sai 10, 20 alunos. Logicamente, se você for parar para pensar, o que vai determinar a velocidade é a etapa lenta, quando você vai ter que sair aos poucos da sala de aula, né? E depois, quando você vai saindo, aí sai já aos montes de tudo quanto é sala na outra sala lá, e aí a pessoa sai. Então dá para entender por aí, mais ou menos por esse exemplo, que o que vai determinar a velocidade da reação é a etapa lenta, entendeu? Ela é que vai determinar essa taxa de desenvolvimento, ou como eu estou chamando aqui de velocidade da reação, tá? Então até ele fala, até como está aqui grifado de azul, tá? Como está aqui de azul, ele aqui, ó, bem que eu vou marcar de vermelho aqui, ó, tá aqui, né? Tá de azul aqui, onde está por baixo, né? Que ele disse que a etapa lenta é a etapa que determina a taxa de desenvolvimento da reação. É isso que eu estava explicando. Aí no caso ele dá essa reação aqui, né? Ele dá uma reação entre o gás de hidrogênio e o monóxido de hidrogênio, tá? Que vai formar o gás nitrogênio aqui e água. Aí aqui ele tem o seguinte, ó. Aí aqui ele tem a primeira etapa, ó. Isso aqui é a primeira etapa, que é a etapa lenta. E nós temos aqui a segunda etapa, que é a etapa rápida. Vou botar até aqui de outra cor aqui. Vou botar aqui de verde aqui, ó. Essa aqui é a etapa rápida. Essa aqui que eu botei a seta verde. E aqui embaixo, onde eu vou botar de amarelo, nós temos a equação. Nós temos aqui a equação global. Então a taxa de desenvolvimento, então quando a gente for montar a taxa de desenvolvimento, essa fórmula aqui, ó, a gente vai usar baseado não, deixa eu botar até aqui de outra cor isso aqui, ó. Essa fórmula, se eu circular aqui de roxo. Então, o que vai determinar aqui essa nossa taxa de desenvolvimento, tá? Essa velocidade dessa reação vai ser esta primeira etapa aqui, que é a etapa lenta, tá? Pode ver aqui, ó. Aqui, ó. A taxa de desenvolvimento é igual a constante vezes aqui, ó. Aqui, ó. Gás de hidrogênio é elevado ao coeficiente, ó. Aqui não preciso colocar um para quando a gente não vê nada aqui, tá subentendido que tem um. Vezes, ó, monóxido de nitrogênio elevado a 2, que é o coeficiente, ó. Entendeu? Então, é assim que é formada essa fórmula aqui da taxa de desenvolvimento da velocidade da reação. Então, a taxa aí, como até aqui está falando aqui, ó, que a taxa de desenvolvimento da reação global será determinada pela taxa de desenvolvimento da etapa 1, ou seja, da etapa mais lenta. Então, assim, a expressão da taxa de desenvolvimento é dada por essa reação aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Bora pro próximo. Aqui fala de ordem de uma reação. Aqui tem um monte
Mas aqui tem um monte de coisa aqui, que tá dando aqui ó, essa reação bem aqui. Isso aqui, mas isso aqui é bem fácil de entender, cara. Isso aqui é fácil demais de entender. Deixa eu pegar aqui um pincel aqui. Não precisa nem olhar para esse aqui não. Esse aqui que ele bota isso aqui é só para complicar. Não precisa nem olhar para esse aqui não. Por exemplo, se ele perguntar aqui, ó, aí bem aqui está aqui essa, eu vou pegar esta fórmula bem aqui. Aqui, ó, esta fórmula. Deixa eu botar esta fórmula bem aqui, ó. Presta atenção aqui nessa deixa eu aumentar aqui aqui, beleza. Presta atenção só nisso aqui, ó. Aqui é o que eu estou segurando em vermelho. Então, em vez de colocar TD, eu vou colocar V, que é a mesma coisa, tá? Então, a taxa de desenvolvimento, ela vai ser igual a constante, certo? Vezes, eu vou botar aqui a concentração do reagente A, elevado, por exemplo, a 2, beleza? Vezes a concentração do reagente, tá? B elevado a, por exemplo, a 1. Não é nem precisa eu colocar 1, mas eu vou botar aqui só para poder ficar fácil de enxergar. Aí aqui no caso ele botou C também, ó, vezes taxa de concentração de, vou botar aqui como ele botou, C, vou botar também que é elevado a 1. Pronto. Só para ficar bem, isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Essa seta bem aqui. Aí, no caso assim, quando ele está perguntando ordem de uma reação, por exemplo, se ele tivesse perguntado assim, ó, qual a ordem de alfa em relação ao reagente A, no caso, ele está perguntando isso daqui, ó, qual é a... Aí, no caso, pode ser, tipo, como tem livro que usa alfa, beta e gama, como tá mostrando aqui, ó, alfa, beta e gama, aqui, ó, alfa, beta e gama, beleza? Tem livro que usa X, Y, Z, entendeu? Mas vamos aqui como o livro tá, vamos seguir a forma como o livro está dizendo. Então, se ele perguntasse aqui, ó, nessa forma aqui, em relação ao reagente A, qual é a ordem? Nesse caso aqui, a gente dizer que esse reagente aqui, ele ia ser de... Qual seria a ordem dele? Ele seria de ordem 2 ou de segunda ordem, beleza? É só isso. Se fosse no B, aí, ó, com relação a beta, que seria esse aqui, ó. Aqui, tá? Que esse aqui é alfa. Deixa eu botar aqui bem aqui de uma cor. Aqui seria como se fosse alfa, beta, e aqui esse último do C seria o gama. Certo? Meu gama ficou feio demais, menino. Deixa eu refazer de novo esse gama aqui. Pronto, aí. Que o gama é parecido com Y. Aí ele pergunta o seguinte: a ordem de beta em relação ao reagente B, qual seria a ordem? Seria de primeira ordem, tá? Ou de ordem 1. Se esse daqui, o C, a mesma coisa. A ordem de gama em relação. É só olhar o expoente, tá? Então ele ia ser esse C ia ser de ordem 1 ou então de primeira ordem. Se fosse o expoente 3, seria de ordem 3 ou de terceira ordem. Beleza? É simples aqui. Aí, por exemplo, aí ele pergunta assim, qual seria a ordem da reação? Qual seria a ordem da reação? Que ele fala assim, ó, que bem aqui embaixo é que ele fala aqui, ó. Que ele diz aqui, ó. Aqui em azul, ó. Que ele diz o seguinte aqui, ó. Tá vendo que eu estou segurando aqui, circulando de laranja? Diz que a ordem de uma reação é a soma de todos os expoentes que aparecem na reação da taxa de desenvolvimento da reação alimentar. Então, aqui, ó. Então, a ordem dessa reação ia ser alfa. Deixa eu botar aqui com outra cor de novo. Deixa eu botar aqui de que cor? Azul. Por exemplo, a ordem dessa reação seria a soma de alfa mais beta mais gama, que no caso são os expoentes. Então, vamos supor, qual seria a ordem dessa reação aqui? Alfa não é 2, beta não é 1 e gama não é 1 também. Então, a ordem dessa reação seria, se estivesse perguntando qual é a ordem dessa reação, então 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, se eu estivesse perguntando qual seria a ordem dessa reação, essa reação seria aqui de ordem 4, entendeu? Então de quarta ordem. É só isso que que ele está querendo. O assunto de ordem de reação é simples assim, tá? Bem tranquilo. Vamos aqui
para esse exercício aqui. Esse exercício aqui, ele ajuda a gente a entender essa primeira teoria aqui que a gente viu sobre a lei da ação das massas, que é a lei de Gutenberg e Peter, tá? Esses noruegueses aqui que fizeram essa lei. Então, vamos aqui à questão. Ele diz o seguinte aqui, ó. A tabela a seguir indica valores das taxas de desenvolvimento de uma reação e as correspondentes concentrações em mol por litro dos reagentes em idênticas condições para o processo químico representado pela equação genérica a seguir. Ele dá uma equação genérica que a gente nem presta atenção nessa genérica aqui, nessa equação genérica. O que importa é justamente isso bem aqui, ó. O que importa são aqui, ó, esses dados aqui, ó. Isso aqui que a gente vai usar para poder responder a questão, tá? Aí ele pergunta aqui, ó, ele dá esses dados aqui e diz que a reação de taxa de desenvolvimento desse processo, aí ele pergunta qual é a reação, tá? Qual é a equação da taxa de desenvolvimento, quem é TDK. Aí a gente vai montar ela a partir daqui. Como aqui, ó, lembra que aqui quando ele falou na lei da ação das massas, que esses expoentes alfa e beta, x e y, eles eram determinados de forma experimental, ó, bem aqui, ó, experimentalmente, ó, viu? Ó, determinados experimentalmente. Então tá aqui, ó, eles são determinados dessa forma aqui, ó, de forma experimental, dado no laboratório. Então como é que a gente faz aqui? Primeira coisa, a gente vai ter que descobrir quem é alfa, certo? E quem é beta. Esse meu beta fica feio. Deixa eu ver se eu ajeito ele aqui. Quem é alfa e quem é beta, para a gente poder ver aqui nessas fórmulas aqui, ó. Beleza? Então pra gente fazer isso, pra gente poder descobrir quem é alfa e beta, a gente faz assim. A gente olha nos dados experimentais de x e de y quem varia. Por exemplo, a gente usa assim, a gente faz assim, ó. A gente vê em x, para a gente poder utilizar quem é que vai, a gente faz assim, ó, em x varia e em y não varia. Assim, por exemplo, ó, se eu chegar aqui, ó, bem aqui, ó, se eu usar essa parte bem aqui, ó, daqui para cá, ó, de 10 passou para 10, houve variação? Não, então não vou utilizar, certo? Já aqui, ó, de 5 para 10, aqui, ó, de 5 para 10, houve uma variação? Houve. Aqui, ó, de 5 para 10, variou. Variou quanto? De 5 para 10 dobrou, não foi? Dobrar é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então é o seguinte, a gente vê assim, ó, da primeira parte, em x, a gente vê onde houve variação. E nessa outra parte de y, a gente vê onde não, a gente procura uma... a gente procura... Tem que ser assim, ó, peraí, é porque é confuso isso daqui. É bem simples. Então, nessa primeira parte de x, você vê você vê valores que variam. E na parte de y, vocês observam valores fixos. Então, daqui para cá, de 5 para 10, houve uma variação. E de cá em y, de 10 para 10, não houve variação. Então, serviu para mim, beleza? Ó, então, lembrem, nessa primeira parte aqui de x, eu procuro valores que variam. E na y, valores fixos. Então, se eu peguei e observei bem aqui, ó, que de 5 para 10 não variou, não aumentou, de 5 para 10 houve uma variação. Então, de quanto foi essa variação? De 5 para 10 não dobrou, então foi uma variação de 2x, foi como se tivesse multiplicado por 2, dobrado. E em y, houve variação? Não houve variação nenhuma, entendeu? Aí você vem aqui nessa parte aqui da velocidade bem aqui e observa aqui, ó, de 10 para 40, o que foi que aconteceu? Não foi multiplicado por 4, então pode-se dizer que não quadruplicou. Então como é que você vai achar esse valor de x? Você vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Você vai pegar 2, certo? Elevado a alfa. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 4, certo? Para que 2 seja igual a 4, esse alfa bem aqui, ele vai ter que ser igual a quanto? Não é 2? Porque 2 vezes 2, 2 elevado a 2 vai dar 4. Entenderam? Como é que você acha o valor de alfa?
Agora vamos achar o valor de beta. O valor de beta, a gente vai assim, ó. A gente vai procurar valores aqui que ocorrem variação e valores em x onde não há variação. Por exemplo, vou mudar aqui a cor para verde. Daqui para cá, houve variação? Não, né? Porque saiu de 10 para 10, ó. Daqui para cá houve variação? Não, então não serve, então não vou utilizar. Agora, de 10 para 20, houve variação? Houve, dobrou, ó. Não foi? Não é a mesma coisa que tu pegar 10 e multiplicar por 2 que vai dar 20, dobrou. Então, aí eu vou e observo aqui em x. Houve variação aqui? Não houve. Então é o que eu estou atrás de valores fixos. Não houve, então beleza, então serviu. Então dá para me utilizar dessa forma. Aí eu venho aqui. De 40 para passar para 40, não é a mesma coisa que pegar e multiplicar por 1? Não é? Porque tá? Porque não houve. Entenderam? Essa é o que eu quis dizer aqui. Já aqui, ó. Aqui 40, porque assim, ó, não confundam as coisas. Eu estou procurando aqui o seguinte, ó, para que vocês entendam, quando eu estou procurando o valor de beta, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, eu procuro a variação em y, certo? Tem que variar aqui e em x aqui não pode variar, beleza? Aqui não, aqui é só para me ver quanto foi que aumentou a velocidade de reação, se não aumentou, tá? Aí eu venho aqui em primeiro, ó, vou recapitulando. Eu não uso essa daqui, por quê? Por que eu não vou usar esses primeiros valores aqui? Porque de 10 para 10 não houve variação. Então eu vou usar esse daqui, ó. De 10 para 20 houve uma variação, né? De 2x, praticamente dobrou, não foi isso? Beleza, então eu uso essa. Aí eu observo aqui, ó. Em y, houve variação? Não, os valores estão fixos. Então, pô, valeu. Então agora eu venho e vejo aqui. Nessa velocidade aqui. De quanto é que aumentou aqui? Praticamente isso aqui não é como se eu estivesse multiplicando por... De 40 para 40. Não é a mesma coisa, não é como se eu estivesse multiplicando isso daqui eu passo de 40 para 40. É como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, como é que eu calculo beta? Então eu vejo isso aqui, ó. Eu vejo isso daqui, ó. Eu pego 2, esse 2 aqui, ó, elevado a beta, tem que ser igual a quanto? A 1. Então, para que beta seja, para que 2 elevado a beta seja 1, beta tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a quanto? A 0, não é? Porque todo mundo elevado a 0 dá 1. Então, essa velocidade aqui, ó, que a gente chama de TD, ela vai ser igual a quem? A constante vezes a concentração de x elevado a alfa. Quanto foi alfa que a gente encontrou? 2, ó. Aqui, ó. Certo? Vezes a concentração de y, vezes a concentração de y, elevado a quanto? A beta. Quanto é que é o valor de beta? 0. Então, a fórmula é essa bem aqui, ó. Beleza? Então, vendo aqui qual a alternativa é? Alternativa D de dado. Beleza? Acho que deu para entender, né? É um pouquinho confuso, mas é fácil. Se vocês pegarem a explicação e voltarem de novo e assistirem com a aula, a explicação da resolução de exercício, dá para entender direitinho. Então, pessoal, é isso, tá? Esse exercíciozinho no final para a gente poder entender melhor essa questãozinha da UFPB. E por aqui eu encerro esta aula de vocês de hoje e já avisando que na próxima aula, passando que essa aula vai ser exibida na segunda-feira, né? Então na outra semana a nossa aula será pelo Meet. E mandei o relatório que está faltando para a segunda nota. A outra nota da AV1 foi nosso simulado de ciências e as presenças nas aulas pelo Meet online vai também servir como outra nota talvez a AV3, beleza? Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês e eu finalizo o vídeo por aqui.
Obrigado e até a próxima.